A travessia do Rio Paraíba. Às margens do Rio Paraíba, em Jacareí, um pequeno município do Vale do Paraíba em São Paulo, escondia uma história envolta em mistério. Era uma época em que as pontes ainda não ligavam as duas margens do rio, e a única forma de atravessar era por meio de um barco operado por um enigmático barqueiro. Os moradores da região falavam sobre o barqueiro do Paraíba em sussurros, contando histórias assustadoras sobre ele. Diziam que ele nunca mostrava o rosto, permanecendo sempre de costas para os passageiros. Aqueles que se aventuravam a embarcar no barco nunca mais eram vistos. Um jovem chamado Marcos ouviu essas histórias, mas sua curiosidade o consumia. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás do enigma do barqueiro do Paraíba. Uma noite, quando a lua brilhava sobre as águas escuras do rio, Marcos decidiu fazer a travessia. Com o coração batendo forte, Marcos caminhou até a margem do rio e chamou pelo barqueiro. Uma figura escura emergiu das sombras, seu rosto oculto sob o capuz de um manto negro. Sem dizer uma palavra, o barqueiro estendeu a mão, convidando Marcos a embarcar. Com um misto de medo e determinação, Marcos subiu no barco e sentou-se, observando atentamente o barqueiro misterioso. A viagem pelo rio era silenciosa, apenas o som suave da água batendo contra o casco do barco quebrava o silêncio da noite. À medida que se aproximavam da margem oposta, Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que algo estava errado, mas sua curiosidade o impelia a permanecer no barco. Quando finalmente chegaram à outra margem, Marcos decidiu confrontar o barqueiro. "Quem é você? Por que nunca mostra o rosto?" perguntou Marcos, sua voz tremendo de apreensão. O barqueiro permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente responder em um sussurro rouco: "Eu sou apenas o guardião das águas. Aqueles que cruzam comigo não pertencem mais a este mundo." Com um grito de terror, Marcos saltou do barco e correu para longe da margem do rio. Ele nunca mais ousou retornar àquelas águas escuras, mas a imagem do enigmático barqueiro do Paraíba assombraria seus sonhos pelo resto de seus dias. Desde então, a lenda do barqueiro do Paraíba continuou a ecoar pelas margens do rio, lembrando a todos que cruzar com ele significava uma travessia para o desconhecido, onde os destinos eram selados nas águas escuras do rio Paraíba.